Estamos de volta mais uma vez aqui nesta quinta-feira com o Manhã no Ar, a edição de hoje. Eu sou Emanuel Cardoso e falo com você, meu amigo, que acompanha a gente aqui em Manaus, na região metropolitana, no interior do nosso estado, no nosso país, por meio da internet também, pelo nosso aplicativo A Crítica Play, pelo YouTube. E a gente também conversa com os nossos ouvintes da FM O Dia 93.1. Deixa eu só lembrar a você os nossos canais de interação. Esta é a página do Manhã no Ar no Facebook, onde você pode deixar o seu comentário. Nós temos também os canais da TV A Crítica em todas as redes sociais. TV A Crítica Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você pode interagir com a gente também por meio do WhatsApp. É o 992912167. E para esta interação é importante que você, meu amigo, que está com alguma dúvida em relação ao saque, a possibilidade do saque do FGTS, que já começa a partir da próxima sexta-feira, que você formule a sua pergunta. Hoje eu vou entrevistar aqui no estúdio o superintendente regional da Caixa Econômica, ele que vai estar tirando todas as dúvidas sobre como deverá ser feito este saque. No primeiro momento, para os correntistas do banco. No segundo momento, para as pessoas que não têm conta lá. Como é que será feito o agendamento, os dias de pagamento, o funcionamento dos bancos aos sábados, quem poderá receber esse dinheiro, enfim, todas essas dúvidas você pode mandar para a gente por meio do nosso WhatsApp. Esse telefone que aparece aí no seu vídeo, 992912167. A nossa equipe de produção está atenta para receber a sua mensagem e a gente compartilha aqui com todos vocês. Começamos o programa de hoje e olha, na edição de hoje, dentro do noticiário policial, a gente traz um destaque, um grupo criminoso, 4 pessoas que foram presas, viu? Lá na zona norte da cidade, estes homens que estão neste carro. A informação da polícia é de que eles estavam cometendo crimes lá pela zona norte. Teriam, inclusive, realizado um assalto em um bar, de onde, obviamente, levaram os pertences das vítimas, mas foram perseguidos pela polícia. Ali, nas proximidades da colônia japonesa, é onde ocorreu essa prisão. Detalhe, a prisão ocorreu depois de troca de tiros com os policiais. Olha o material do roubo, da atuação criminosa dele sendo carregada pelos policiais ali. Olha aí o resultado da troca de tiros com os policiais. Olha só o resultado. Inclusive, minha gente, o veículo é roubado. Olha o oficial mostrando a arma. O veículo foi roubado. Essa vítima vai recuperar o veículo, mas olha as condições em que recupera. É prejuízo para todo mundo, prejuízo para a sociedade que convive com a insegurança, prejuízo para o dono do veículo e também para as pessoas que tiveram seus pertences roubados nos arrastões que estes suspeitos fizeram ontem na Zona Norte. E agora prejuízos para eles também, porque vão ter que arcar com as consequências dos atos dele. Isso é reportagem que a gente traz ainda hoje no noticiário policial, mas agora a gente continua falando das ocorrências policiais. Deixa eu ir falar com o Bruno. O Bruno está posicionado, Bruno Fonseca. Muito bom dia, Bruno. Isso aí é a zona norte da cidade, se eu não me engano é Noel Núteus, né, Bruno? O Bruno vai trazer informação de uma quadrilha que foi presa, suspeita de furtar fios de cobre. Bruno, mais uma vez, bom dia para você. Como é que a polícia conseguiu chegar até esses criminosos? A gente sabe que o roubo desses fios é muito comum, sobretudo de logradouros públicos, mas ele rouba qualquer coisa, né? Fios de telefonia, fios de internet, qualquer coisa. Explica pra gente esse caso, por favor. Muito bom dia, Emanuel. Bom dia a você que nos assiste aqui através do Manhã no Ar. Nós falamos ao vivo. Pois é, 4 homens foram presos suspeitos de furtar fios de cobre de uma empresa de telecomunicações, Emanuel, aqui na cidade de Manaus. A prisão foi na madrugada dessa terça-feira, depois de uma denúncia anônima feita à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Foram presos em flagrante Bruno Costa de Carvalho, de 22 anos, Edgar Souza, de 39 anos, Giovanni Barros dos Santos, de 33 anos e Gregone Carvalho, de 34 anos. A ação, coordenada pelos delegados Guilherme Torres e Demétrios Queiroz, titular e adjunto, respectivamente, da DEFD, teve início após registros de boletins de ocorrência, viu, Emanuel, feitos pela empresa de telecomunicação. De acordo com o titular da especializada, depois de receberem denúncias anônimas informando aí sobre a prática dos furtos nas imediações
do Educandos e também do Distrito Industrial, ambos na zona sul de Manaus, os policiais se deslocaram até a área para tentar flagrar esses indivíduos. Ao chegarem no local, olha só, quando eles chegaram no local informado, constataram que o grupo estava realmente fazendo o furto de fios de cobre. Eles esperaram o momento certo e surpreenderam os infratores. Momento em que deu voz de prisão a eles. A polícia está intensificando, viu, Emanuel, as investigações envolvendo delitos como esse, que chegam a pelo menos causar um prejuízo estimado em cerca de R$500 mil. Segundo a própria polícia, Giovanni já havia sido preso em uma ação policial realizada no dia 30 de agosto, após cometer o mesmo delito. Já Edgar Souza, ele é foragido da Justiça de Boa Vista há pelo menos 2 anos, condenado pelo crime de estupro a uma pena de 8 anos de reclusão. O quarteto, Emanuel, foi autuado em flagrante por furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles foram aí encaminhados, e levados ao prédio para audiência de custódia ali. Eles foram para audiência de custódia, ou seja, vão pagar pelos que eles fizeram, né? Olha só, para você que está em casa acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo, direto aqui da Zona Norte, agora a gente fala de um homem identificado como Eberton Uchoa, de 37 anos. Ele morreu, viu, Emanuel, na tarde dessa quinta-feira, após a motocicleta dele colidir com uma caçamba de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A Seminf, uma equipe da Seminf, ela estaria realizando serviços de manutenção das vias na Avenida Margarita, aqui na Cidade Nova, na zona norte da capital. Olha só, Emanuel, quando o acidente aconteceu, estava tendo aquela obra toda, e depois do acidente, Eberton ainda chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na própria unidade hospitalar. O corpo do motociclista foi conduzido aqui para o Instituto Médico Legal, que aguarda aí, a chegada dos familiares da vítima para fazer todos os procedimentos cabíveis. E olha só, tem a nota da Seminf, eles mandaram uma nota informando que o caminhão no qual Eberton colidiu com a motocicleta estava estacionado no trecho em obras com serviços de tapa-buracos, segundo a nota. O local estaria devidamente, Emanuel, sinalizado com placas de identificação dos serviços no trecho. E agora a gente fala sobre a apuração aqui no Instituto Médico Legal. Emanuel Jamilson da Costa Camargo, de 32 anos, ele morreu vítima também de acidente de trânsito. O caso foi na Compensa e a vítima poderia estar alcoolizada. E olha só, Leonel Pereira dos Santos, de 25 anos, detento do Compage, morreu na unidade hospitalar Delfina Aziz. Ele foi encaminhado no dia 10 e veio a morrer ontem na unidade hospitalar. De acordo com o laudo do IML, a suspeita da morte é por agressão física. Esses foram alguns destaques policiais. Emanuel, eu volto com você no estúdio e mais informações sobre polícia. A gente acompanha no Alô Amazonas às 10h30. Até já. Agora, Bruno, eu penso que você não está com retorno de vídeo aí, mas na primeira notícia, nos criminosos lá que estão furtando fios, a gente tem temos a foto deles aqui. O diretora, coloca aí, olha só. Estão todos de fardinha, Bruno, todos de camisa preta bem justa, bem coladinha, uma camiseta preta bem coladinha, todos uniformizados. Eles são os homens do fio, os homens do cobre. Quando você falou da audiência de custódia, eu fiquei imaginando. Pensei o seguinte, Bruno, não é um crime de maior potencial ofensivo, não usaram arma de fogo, gera um transtorno muito grande para a sociedade, para as pessoas que utilizam esse serviço, e vão, com certeza, responder em liberdade. A empresa e os usuários é que ficam com o prejuízo. Agora, essa é montagem, né? É montagem, né, minha diretora? É montagem.
As blusas são montagem. Eu acho que eles deviam estar sem camisas e na hora da apresentação fizeram uma montagem aí para eles não mostrar o porte físico, né? Mas ficou bonitinho, todos eles de fardinha, olha lá. Muito bem. Bruno, obrigado pelas suas informações que você traz para a gente aqui. Não são... eu estou comparando o Bruno ultimamente com o Pellegrini, né? Lá vem o Bruno na tela, logo no início do manhã, lá vem o vento da desgraça vai bater, né? Não, Bruno? Eu disse que não. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho para você aí na externa, viu? Tudo de bom. Até daqui a pouco. Vamos seguir por aqui com o noticiário policial. Deixa eu falar da dama do tráfico. Exatamente, é como essa mulher é conhecida. Ela foi presa com uma grande quantidade de drogas lá no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. Agora, olha só, na delegacia, ela chegou a fornecer o nome falso. Ela disse lá o nome, mas foi descoberta posteriormente pela polícia a real identidade da dama do tráfico. Vamos acompanhar na reportagem? Estamos diante de uma mulher empreendedora, comerciante, só que ela atuava no tráfico de drogas, serviço sujo. Na comunidade Aliança com Deus, ela tem um apelido. Todas as pessoas conhecem ela como Dama do Tráfico. Olha só o que os policiais aqui do 13º DIP encontraram na residência dela. Essa grande quantidade de drogas. Aqui tem de tudo um pouco. 3 porções médias de maconha, aproximadamente 3.500 trouxinhas de oxi. Aqui também tem pedras de oxi. O que chama a atenção é que essa mulher trabalhava com essa maquininha aqui de cartão de crédito. Ou seja, os traficantes chegavam até ela e queriam fazer a compra no débito ou no crédito, não tinha problema. Ela só tirava a maquininha e concretizava ali a venda. Balança de precisão, os documentos dela, cartão de crédito no nome dela. Segundo a polícia, essa mulher recebia um alto valor. Ela não repassava as drogas para os usuários. Os traficantes que iam até a casa dela. Essa investigação ainda apontou que essa mulher gerenciava várias bocas de fumo. Todas essas drogas aqui foram encontradas na residência dela. Só que para não levantar aí nenhum tipo de suspeita, o que ela fez? Deixou parte da droga escondida em um cômodo, a outra parte em outra e por aí vai. Quando os policiais entraram na residência dela, fizeram uma varredura e encontraram cada porção ali escondida em uma parte da casa. Aí não teve jeito, foi configurado aí o tráfico de drogas. Vocês já suspeitavam dessa mulher? Ela já era bastante conhecida na comunidade? Ela já era alvo de diversas denúncias, né? Essas investigações aí iniciaram há mais de 10 dias. Mais uma prisão aí bem sucedida da Polícia Civil na repressão ao tráfico de entorpecentes. Essa grande quantidade de drogas aí foi retirada de circulação. O trabalho dos policiais de investigação aqui do 13º DIP continua, porque chegaram até a dama do tráfico, mas agora vão investigar para saber quem é que estava comprando os entorpecentes dessa mulher. E ao que tudo indica, tem alguém muito mais forte por trás desse trabalho sujo, que é justamente a pessoa que estava repassando esses entorpecentes para ela. Segundo a polícia ainda, essa mulher tinha um padrão de vida muito alto, de acordo ali com os moradores da comunidade Aliança com Deus, já que ela recebia um alto valor por guardar e distribuir todas essas drogas. Agora, ela será encaminhada para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. O novo pacote anticrime, se for aprovado pelo Congresso, vai agravar a pena para quem é pego com drogas, ainda mais com uma quantidade dessas aqui. Infelizmente, a gente sabe que diante de um crime assim, ela vai ser autuada, vai aí aumentar a ficha criminal que ela já tem pela polícia, ficará como um alvo mais fácil para as equipes de investigação, já que neste primeiro momento está sendo descoberto a atuação dela como alguém que guarda, que distribui, que gerencia bocas de fumo. Mas a gente sabe que não vai passar muito tempo, mesmo depois de responsabilizada, mesmo depois que esse caso seja julgado, quando o caso for julgado,
a gente sabe que não vai passar muito tempo atrás das grades, então a punição acaba sendo muito branda. Eu não sei quando a reforma, não sei quando a tramitação do pacote anticrimes deve começar no Congresso Nacional. O Congresso aí está, o Senado finalizando a reforma da Previdência, já começam as tramitações em relação à reforma tributária, mas em relação ao pacote anticrimes, a movimentação parece que esfriou. É uma proposta do governo, de campanha inclusive, é uma demanda da sociedade, ou pelo menos da maior parte da sociedade que colocou os mandatários que hoje estão aí, e é uma necessidade nossa. Os traficantes, os criminosos, eles só temem a morte quando devem para o próprio tráfico, ou então quando entram em algum tipo de confronto com a polícia. Mas o tráfico ocorre de maneira livre. Quer ver? Acompanha comigo nesse outro caso aqui. Após denúncias, a funcionária de um bar lá no bairro Cidade Nova, ela foi presa em flagrante. Agora, pensa comigo essa situação. Você chega num bar para, enfim, o que se faz no bar, né? Vai tomar uma cerveja, um refrigerante, conversar com os amigos, e aí de repente a garçonete chega lá e oferece, olha, vai querer o quê? Vai querer cerveja ou vai querer cocaína, né? Ela foi monitorada por vários dias, até que fosse descoberto o local onde ela guardava as drogas. Depois que a polícia descobriu isso aí, tudo bateu com a denúncia, foi lá, aconteceu a prisão. Vamos acompanhar na reportagem. Luma Lohana da Silva, 26 anos de idade, funcionária de um barzinho que fica no bairro Cidade Nova, no Núcleo 8, veio parar aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Agora, por que será que uma moça que trabalha em um bar veio parar aqui? Segundo denúncias anônimas, ela agia da seguinte forma: cliente chegava no estabelecimento comercial, pedia ali uma bebida alcoólica, ela prontamente servia. Ia lá no freezer, pegava a cerveja, servia, só que o trabalho dela não parava por aí. Ela ia além, já entrava ali no mundo do crime, porque muitos usuários de drogas também iam até o bar. É aí que começa a parte tensa da história. Quando o cliente chegava ao local e pedia drogas, ela servia também, fazia a venda. Quer a prova? Aqui, 23 trouxinhas de cocaína, a balança de precisão e a sacolinha plástica que ela utilizava para guardar essa substância. Tráfico de drogas configurado. A informação dizia que o cliente chegava no bar e ela perguntava droga ou cerveja. E aí o cliente escolhia aquilo que ele iria querer naquele momento. E assim a nossa equipe esteve por lá por vários dias e verificou quando ela colocou essas drogas numa viga e, chegando perto dela, mostraram o local onde ela tinha escondido e ela não negou e mostrou que realmente disse que vendia drogas ali naquele local. Quer dizer, então, que a Luma Lohana já estava se preparando para mais um dia de trabalho, chegou ali no bar, colocou as drogas em cima ali da viga. Quando foi surpreendida pelos policiais, eles realmente viram de longe essa movimentação toda e já foram fazer ali a revista e a abordagem, doutor. Isso mesmo, por isso que foi o momento em que eles se aproximaram e já conseguiram o êxito na prisão por tráfico de drogas. Desfecho agora é a audiência de custódia? A audiência de custódia e vamos continuar investigando aquele local onde o crime ocorre para ver se há outras pessoas envolvidas. Cerveja ou cocaína? É uma nova modalidade, né? Um novo produto sendo oferecido agora nos bares. Em quantos outros bares, em quantas outras atividades algumas pessoas estão se aproveitando para realizar esse comércio criminoso? É porque é fácil, não tem medo da punição, não tem medo da pena, não tem medo sequer de ser preso, não gosta de ser reconhecido, como na imagem dela que a gente acabou de ver aí. Não quer aparecer na televisão, não quer ter o rosto divulgado, mas também não se preocupa muito com isso não, porque se preocupasse de verdade, não estava envolvido nesse tipo de atividade criminosa, viu? E um grupo de criminosos se envolveu em um tiroteio com a polícia lá no bairro São José, na zona leste da capital. Eles desobedeceram a ordem de parada, entraram numa rua sem saída, abandonaram o carro em que estavam.
Nós estamos aqui na rua Rio Anacora, no São José, zona leste de Manaus, onde uma ação entre assaltantes e a polícia terminou com um tiroteio aqui na região. Diversas viaturas da 9ª Companhia Interativa Comunitária, Força Tática e Rocan estão posicionadas porque aqui neste carro estavam assaltantes. Eles estavam ali nas proximidades da rua Amazonas, no mesmo bairro que nós falamos, o São José, quando foram interceptados pelos policiais. Houve uma sinalização para que eles parassem, mas esses criminosos eles acabaram não respondendo à ação dos policiais e começaram uma fuga. Durante esse acompanhamento policial pelas ruas do São José, eles entraram aqui na rua que não tem saída, viu? Olha, tem uma ponte de madeira e é um hip-rap. Eles desceram desse veículo, trocaram tiro com os policiais e em seguida entraram aqui, olha, por este hip-rap. Os policiais ainda estão lá dentro tentando encontrar esses criminosos. Esse carro, de acordo com a polícia, ele tem uma restrição e possivelmente é de um motorista de aplicativo. Mais um carro de motorista de aplicativo e mais uma fuga que ocorre em um hip-rap, em um desses hip-raps. É complicado, não tem como a polícia fazer, como diz aí, o acompanhamento, como o Rafael disse, é um termo utilizado pelos policiais, na verdade fazer a perseguição mesmo, correr atrás dos criminosos pelo hip-rap com um veículo, não tem como, muitas casas ali só dá para passar a pé mesmo e muitos criminosos fazem isso. Na zona leste da cidade é comum, inclusive lá na Grande Circular, tem um trecho em que os criminosos roubam nos ônibus e fogem por este hip-rap. Quem mora nesta área, as pessoas que conhecem o local sabem exatamente do que eu estou falando, viu? Mas esse não foi o único caso de perseguição policial, não. Uma outra terminou com a prisão de 4 assaltantes. Eles foram presos lá no conjunto Colônia Japonesa. Uma família chegou a ter a casa invadida, inclusive, por esses criminosos que estão aí aparecendo na imagem. Olha aí o produto do roubo aparecendo na televisão. Olha aí, ó. Foram presos, trocaram inclusive tiros com a polícia, as marcas das balas aí no veículo, o que é lamentável porque esse veículo, arma dos criminosos, o veículo é de uma vítima. O veículo também foi roubado. Vamos entender melhor essa história na reportagem? Ambulâncias, polícia, um carro batido e 4 homens no chão. Poderia ser muito bem uma cena de filme de ação, mas essa cena foi registrada no bairro Colônia Japonesa, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, este grupo criminoso estava praticando diversos arrastões pela zona norte de Manaus. Houve perseguição policial e aqui no bairro Colônia Japonesa, ainda na zona norte de Manaus, esses assaltantes foram interceptados pelos policiais quando bateram com o veículo que estavam utilizando para fugir em um poste. A ação dos criminosos foi bastante ousada. Eles começaram assaltando um bar na Cidade Nova, de onde pegaram pertences dos clientes e uma televisão. Depois, no caminho de onde a ocorrência seria encerrada, eles avistaram uma família entrando em uma casa para jantar e resolveram atacar mais uma vez. Chegaram, adentraram o terreno e renderam as vítimas, colocando arma na cabeça das pessoas, gerando aquele terror, aquele pânico. Pegaram os objetos, no caso celular, e levaram. Foi muito rápida, o portão aberto foi muito rápido, eles só fizeram entrar. Após esse último assalto, os policiais foram avisados e começou uma perseguição policial até que eles foram interceptados. 2 armas falsas foram apreendidas com o grupo. Segundo informações, que chegou para nós através dos CIOPs, no momento da ocorrência, essa ocorrência começou lá na área da 9ª SICOM, segundo informações. E ela veio sendo repassada para as demais SICOMs, para tentar fazer o cerco a esses criminosos. Quando se deu mais ou menos por aqui, a viatura da 16ª estava parada nessa rua, logo no início, a 27ª estava vindo pela outra ponta e a outra viatura de 16ª descendo pela Avenida das Torres. Então eles não tiveram para onde correr e acabaram se chocando nesse poste que tem aqui logo em frente. Os pertences de algumas vítimas puderam ser recuperados. O veículo também foi ser recuperado, mas como o Robson comentou comigo aqui no estúdio, é uma coisa triste porque quem vai pagar o prejuízo do dono desse veículo aí? Se ele tiver o seguro, de repente o seguro até pode cobrir, mas ele vai ter que
vai ter que arcar lá com aquele valor do seguro. Como é o nome, Robson, que a gente paga? Eu até esqueci o valor lá do seguro. Você tem o seguro, só que você precisa... Não, o seguro do veículo. Quando você faz um seguro para acidentes, essa coisa toda aí, tem alguma coisa, o seguro cobre se tiver algum acidente, alguma coisa, só que tem um valor que você tem que encher lá. Dependendo do carro, dependendo do valor. No fim da história, quem vai ter que cobrir esse prejuízo todo aqui é o dono do carro. É a vítima que teve o carro roubado. No fim da história. Os 4 aí não vão arcar com nenhum prejuízo. Não vão arcar com nenhum prejuízo. Caio, coloca essa imagem em tela cheia, por favor. Tem uma outra coisa que eu acho impressionante. Olha a quantidade de marcas de tiros, de bala no veículo. Né? Atrás, aí na frente. Não acertou nenhuma bala nesses caras. Os caras têm uma sorte, né, meu irmão? Tem uma sorte. Se fosse o carro da polícia, se fosse o carro do trabalhador, alguma coisa assim, parece que o pior sempre acontece com quem não é para acontecer. Eu vejo ali no chão algumas marcas de sangue, talvez algum deles tenha ficado ferido, mas foi grave não. Foi grave não. Uma troca de tiro intensas. A gente não vê o outro lado, porque a polícia não atira de forma gratuita não. A polícia não sai por aí disparando contra carro dos outros de forma gratuita não. Isso aí foi um revide. Revidou, como dizem os policiais, a injusta agressão, é assim que vai para o processo, e é mesmo. E é mesmo, se a polícia faz sinal de parada para quem está em um carro, qualquer pessoa, a pessoa tem que parar. A polícia tem o dever de revistar quem quer que seja, do cidadão comum ao juiz, ao desembargador, a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Agora, se o cara não para, ainda troca, ainda atira na polícia, tem que revidar. Tá aí, os 4 presos. A gente espera que eles fiquem um pouco... Olha a televisão, parece até que quebrou a televisão também. Vamos lá? Mais uma denúncia anônima ajudou a polícia a tirar de circulação um suspeito de tráfico de drogas. O caso aconteceu na comunidade Fazendinha, lá na Zona Norte. Com o homem, além dos entorpecentes, foi apreendida uma arma de fogo. Richard da Silva Guedes, de 21 anos. Segundo a polícia militar, o traficante atuava na área norte da cidade, mas foi denunciado pela população e acabou preso pelos policiais da Rocan. O caso aconteceu por volta de 1h da tarde, após ser avistado pela polícia no ato da venda, próximo a residências, ali na rua Projetada, na comunidade Fazendinha. Na hora, ele foi pego de surpresa. No susto, ainda tentou escapar, mas acabou detido. No momento da revista pessoal, além de 2 porções de maconha e mais de 100 trouxinhas de oxi, os PMs apreenderam ainda em sua posse um revólver calibre 38 com 2 munições intactas e uma balança de precisão. Na ocasião, Richard confessou atuar no tráfico ali na comunidade e explicou que o armamento era necessário para fazer a sua segurança na boca de fumo. Após o flagrante, ele foi conduzido e apresentado na 6ª Delegacia de Polícia, onde deve aguardar a audiência de custódia. Ainda segundo a PM, o suspeito não tinha passagens, mas agora deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Mais uma vez, a população auxiliando aí o trabalho da polícia, né, através do nosso WhatsApp denúncia, que é o 992807574, informando aí que um elemento estava nessa rua Projetada comercializando entorpecentes. A viatura chegar, fez a abordagem e encontrou com ele um armamento e a droga. E aí foi dado voz de prisão e conduzido ao DIP para as providências. Informou ali que estava começando ainda na venda de entorpecentes. Provavelmente aí, tendo em vista os resultados dados pela polícia naquele local lá, eles estão recrutando outros para essa prática do comércio entorpecente. Começou e já começou fichado, né? Já começou fichado. Coloca essa imagem em tela cheia, por favor, Caio. Olha aí, esse número aí é importante todos nós termos no celular agendado. 9280-7574 é o número direto, em que se fala direto com o oficial da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, da Rocan, que pode atuar em qualquer área da cidade. A Rocan não atua por bairros ou por áreas de SICOMs, não. Qualquer denúncia em qualquer área da cidade, os policiais podem ir lá verificar. Alguém denunciou, o novato no crime, né? O iniciante no crime, o estagiário do crime.
tá iniciado agora, com a ficha policial já sabendo para onde vai, o que acontece com quem entra para esta área criminosa. E é o kit, né? A droga, a balança, o dinheiro e a arma. A arma que está no meio, a arma que sempre está presente nos crimes de tráfico de drogas, infelizmente. A gente mostra agora um caso chocante que demonstra como a vida está banalizada. Na semana passada a gente acompanhou, e agora no início dessa semana, o desenrolar da morte do motorista por aplicativo lá, que foi morto por um celular e R$35. Neste caso, um homem foi preso, suspeito de matar um agricultor de 56 anos por uma dívida de R$50. R$50 foi quanto custou esta vida. Esse crime aconteceu no início deste mês e um segundo suspeito ainda continua foragido. O suspeito foi identificado como André da Silva Oliveira, de 35 anos. Ele foi apresentado aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. André era conhecido como Bola e teria participado de um homicídio que foi registrado no dia 1º de setembro na comunidade Água Branca, no quilômetro 35, na rodovia AM010. Ele teria tido o apoio desse jovem de 19 anos, Marcos Gabriel Chagas, que também teria participado deste crime. Após esse caso, a polícia começou a investigar essa dupla. Os policiais ainda conseguiram o endereço de André. Ele se apresentou aqui na delegacia com um advogado, mas o delegado titular já tinha solicitado um mandado de prisão preventiva por um homicídio qualificado. Agora vocês estão procurando o comparsa dele. O que o André alegou em depoimento? Por que esse crime aconteceu? Então, uma cobrança de dívida, né, de apenas R$50. Eles teriam feito um trabalho de capinação para a vítima e a vítima ficou de pagá-los posteriormente. No dia que eles foram cobrar a dívida, a vítima ainda não estava com a quantia que ela devia aos dois. Um deles já estava de posse de um punhal na cintura e dessa cobrança houve uma discussão e dessa discussão eles desferiram diversas facadas na vítima que o levaram à morte. A vítima era um agricultor de 56 anos, identificado como Alcimar da Silva Monteiro. Ele foi assassinado no dia 1º e os policiais civis começaram a investigar esses dois criminosos. O que se sabe até o momento é que o comparsa de André já tem uma passagem pela polícia. O André já tem uma passagem, acreditamos, nós estamos checando a vida pregressa do outro envolvido, do Neguinho. A gente, inclusive, pede que nos ajude a divulgar a imagem desse cidadão foragido, que a gente acredita que em poucas horas ele será reconhecido e alguém ligue para a delegacia e possa nos informar o paradeiro desse indivíduo. Nós podemos disponibilizar o telefone convencional aqui da delegacia, que é o 3636-2874, e o 181 da Secretaria de Segurança, o Disque Denúncia, que as pessoas que souberem do paradeiro dele podem ficar tranquilos que sua identidade não será divulgada. R$50 é quanto custa a vida de alguém. E se ambos tivessem, se mataram e de repente pegaram esse dinheiro, o que eles iam fazer com R$25 cada um, né? Porque se foi os dois trabalharam na limpeza do terreno por este valor, eles estavam realmente desesperados para terem esses R$50 ou os R$25, porque são dois, certamente esse valor seria dividido. Então, o que leva dois homens ao desespero, à atitude horrenda de tirar a vida de outra pessoa por causa de R$50, foi isso que o André fez. Foi isso que o André fez, de acordo com a polícia. Foi isso que o André fez. Ele e o comparsa tiraram a vida de um agricultor. E não só isso, tem também o Neguinho, o Gabriel, que ajudou nesse crime. Está aqui a foto do Gabriel, conhecido como Neguinho. Coloca em tela cheia, por favor. Vamos prestar esse serviço aqui para a comunidade.
A polícia está à procura deste homem. Ele é um procurado pela polícia, é um foragido, considerado foragido. É quando alguém deve alguma coisa à polícia ou à justiça e ainda não foi localizado. Se você tem qualquer informação sobre o paradeiro deste homem, de acordo com o delegado responsável pela especializada em homicídios, este homem participou do assassinato de um agricultor de 56 anos e matou por R$50. É por conta deste crime que a polícia o procura para que ele responda por este assassinato. Se você tem informações sobre a localização dele ou onde ele foi visto recentemente, o número está no seu vídeo. 3636-2874 é o telefone convencional da equipe de investigação da Delegacia de Homicídios ou para o número 181. Você não precisa se identificar, apenas passar informações para a equipe policial para que o Gabriel, conhecido como Neguinho, seja responsabilizado. Não vai acontecer nada com o Gabriel. Ele não vai apanhar, ele não vai morrer. Não vai acontecer nada, pelo contrário, nas mãos da polícia é aí que ele vai estar protegido. Vai estar mais protegido do que se estiver na rua, do que se estiver nas ruas, quando for lá para as mãos da polícia. É por isso que o que acontece. O outro lá se entregou com o advogado. Descobriu que tinha um mandado e se entregou com o advogado. Se entregou com o advogado, porque as ruas estão perigosas para eles também. Então, o Gabriel está sabendo aí que está sendo procurado, vai logo lá na delegacia, se entrega. Diminui o trabalho de todo mundo aí, viu? E um jovem de 23 anos, conhecido como Peteca, foi preso suspeito de tentar matar um auxiliar de eletricista em junho do ano passado, lá no bairro Jorge Teixeira. Segundo a polícia, em outra ocasião, ele tentou assassinar também o namorado de uma ex-companheira. Esse que aparece na imagem rindo é o Willas Freire de Oliveira, de 22 anos. Ele é apontado pela Polícia Civil como suspeito de tentar matar um homem no dia 9 de junho de 2018. Esse crime ocorreu no bairro Jorge Teixeira e o detalhe, a mando de um terceiro. Nós vamos conversar agora com o delegado Torquato Moser, que vai dar mais detalhes sobre a prisão desse suspeito e também sobre os crimes que ele já é envolvido. Delegado, vocês chegaram até ele, como é que foi essa prisão? Bom, na verdade, no que toca à prisão, se trata de um trabalho que vem sendo realizado já de longa data, em conjunto com a 30ª SICOM. A razão disso se dá porque já se tentou cumprir várias vezes esse mandado contra o Willas, também conhecido como Peteca. Ocorre que, como ele tem paradeiro incerto, difícil era acertar quando ele estava. Claro que, então, mudamos a estratégia, conversamos com o comandante da SICOM, e como ele é um cliente contumaz, já tanto conhecido da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, certamente, em razão do patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, ele seria encontrado e abordado. Pensamos nisso, o comandante da SICOM também concordou, e com as guarnições sabendo quem era o nacional com as fotos e a imagem, o dia chegou. Numa abordagem normal, rotineira, o nacional foi abordado, não resistiu, claro, na nossa linguagem, estava limpo, então o mesmo foi abordado, foi revistado, nada encontrado, e aí ele recebeu a grata notícia que ele possuía um mandado de prisão. De posse do mandado, por óbvio, foi conduzido à delegacia e lá custodiado e oitivado. Mas, por uma tentativa de homicídio? Não. Por duas, já que agora em julho também o mesmo cometeu uma segunda tentativa de homicídio contra um outro nacional em razão de uma disputa amorosa. O fato é, mais um cliente nosso preso, né? E assim gostaríamos que ele permanecesse. Ele vai responder por quais crimes agora, delegado? Bom, essa tentativa de homicídio, é claro, a segunda tentativa de homicídio, mas também ele já é cliente nosso contumaz por outros crimes, tráfico, roubos, etc. Então, estamos oitivando ele em todos os procedimentos ao qual ele está sendo reconhecido aqui, para assim enviar inquéritos com mais robustez para a justiça, para que ele permaneça, assim entendemos, um bom tempo no cárcere. O delegado Torquato Moser estava inspirado nessa entrevista aí, né? O nosso cliente da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou seja, o Peteca aqui já é muito conhecido. E o delegado foi irônico, inclusive, dizendo que quando ele foi abordado, recebeu a grata notícia, a grata surpresa de que tinha um mandado de prisão. E não é que parece que a notícia foi mesmo uma notícia grata? Olha a expressão do rapaz, ele está sorrindo, ele está feliz por estar na delegacia, ficou feliz por ser preso, ficou feliz porque recebeu a notícia de que tinha lá um mandado de prisão. Deve ser alguma coisa boa para eles,
Deve ter algum valor nisso aí. Ah, eu fui preso por 2 tentativas de homicídio. Será que existe algum orgulho? Deve ser algum orgulho que tem por trás aí dessa atividade criminosa? Por que outro motivo ele estaria assim, sorridente? E olhando o rapaz sorrindo assim, não? Como é que você imaginaria que é perigoso? Que já tentou tirar a vida de 2 pessoas? Já tentou tirar a vida... Dá para sim, pelo visual, a gente ter essa impressão? Se fosse uma imagem fora de contexto, por exemplo, a gente sequer desconfiaria do rapaz ou do menino, vendo na rua, né? Parece gente boa, sorrisão largo, sorrisão fácil, mas alguém capaz de atentar contra a vida de outras pessoas, ou pelo menos de 2 pessoas. No caso anterior, a gente mostrou o caso, mostrou lá o André e também o neguinho que está sendo procurado, porque tiraram a vida de um agricultor. Não há dificuldade. Aparentemente não há dificuldade. Não há nada que impeça, não há nenhum valor moral, não há nenhum recurso da sociedade, no meu entendimento, aparentemente não há que impeça essas pessoas de cometerem esse tipo de crime. E nós estamos falando de um crime de homicídio. Nós estamos falando de tentativa, no caso anterior, do crime de homicídio, neste caso aqui, da tentativa de 2 homicídios. Da tentativa de 2 homicídios. A vida ficou banalizada. Quanto vale uma vida? Um celular? Alguns reais? 50 reais? E neste caso, a ordem de alguém, vai lá e mata o fulano. Alguém falou isso para o Peteca foi lá tentar cumprir essa ordem, fazer cumprir. É isso que vale uma vida? E como que alguém que comete esse tipo de crime está sendo punido? Como é que está ocorrendo esse tipo de punição? Um jovem. Mas vai preso. Tem alguns que estão na rua com menos de 3 anos, depois que sai a sentença. Até sair a sentença, continuam livres, cometendo outros crimes, inclusive. A maior parte dos crimes que continuam cometendo, sendo reincidente depois de serem pegos pela polícia, a maioria sequer chega ao conhecimento das autoridades. E quando são condenados, muito, passam 6 anos presos. Não muito. Às vezes muito menos do que isso. Eu já fiz casos de homicidas que ficaram 3 anos atrás das grades. 3 anos atrás das grades. Depois, agora, é moda, né? Ele entra aí para a moda, para esse mundo fashion da tornozeleira eletrônica. E fica livre. Infelizmente, é assim que as coisas têm ocorrido. Vamos falar do interior do nosso estado, lá no município de Parintins. Uma mulher foi presa por espancar o próprio neto de 14 anos com uma tábua. Segundo a polícia, a avó, que foi denunciada ao Conselho Tutelar, chegou a raspar o cabelo do menino. Uma mulher de 52 anos de idade, moradora do bairro Itaúna 2, zona sul de Parintins, foi presa suspeita de espancar o neto, um adolescente de 14 anos. A prisão dela ocorreu após denúncia feita ao Conselho Tutelar, que acompanhou o caso. Nós recebemos por parte do Conselho Tutelar, a equipe de policiais civis foi até a residência da denunciada e realmente constatou que o adolescente, além dele estar bastante machucado por toda a parte do corpo, a avó, ela raspou toda a cabeça desse adolescente, exatamente para impor, né, ela teve um excesso mesmo na questão de corrigir esse adolescente e ela vai ser responsabilizada por esse excesso. O que ela disse para vocês até ontem? Bem, ela alega que só estava mesmo dando uma correção nele, que foi apenas alguns pequenos bolos, mas o próprio exame de corpo de delito e até a própria característica do adolescente realmente demonstra que ele sofreu maus tratos, né? Foi um excesso realmente que essa avó teve em relação a esse adolescente e ela vai ser tomadas providências legais cabíveis. Você verifica que o adolescente ele tem o dedo mínimo dele ela tentou deslocar, tem muitas marcas pelo corpo e até mesmo a questão de raspar todo o cabelo do adolescente, realmente houve um excesso e ela vai responder por isso. E como está a situação dele agora? Bem, o adolescente está bastante nervoso e todas as pessoas que foram ouvidas falaram a mesma coisa, que ele é bastante tranquilo, ele saiu para comprar um material para ele fazer um trabalho escolar e nesse momento a avó dele não estava em casa e quando chegou ela achava que ele estava na rua com os amigos
amigos, e essa história dele foi confirmada, né, por testemunhas. Realmente ele não estava em nenhuma situação bagunçando ou fazendo alguma coisa de errado. Ele realmente saiu para comprar esse material para fazer o trabalho dele escolar, e quando voltou acabou sendo agredido dessa forma. A denúncia, principalmente nesses casos de família, é importante porque quando a polícia chega, os familiares tentam acobertar, né? Foi o que até aconteceu. A principal testemunha, que é uma tia do adolescente, ela acabou também não querendo contribuir para as investigações, mas depois, conversando, ela acabou realmente admitindo que a mãe tinha agredido dessa forma bem violenta o neto. A avó foi conduzida à 3ª Delegacia Interativa de Polícia, onde deve permanecer presa à disposição da Justiça. Não estava em situação de flagrante delito, mas a gente está fazendo o procedimento de maus tratos e ela vai responder por esse crime. Uma situação complicada que as autoridades precisam observar de perto, acompanhar de perto, até porque depois de passado esses procedimentos, esse adolescente vai precisar continuar convivendo na família, né, com essa avó, vai continuar, e pelo que parece, ele inclusive é sustentado por ela. A gente não pode de forma alguma concordar ou avalizar esse tipo de conduta, olha só. O menino foi de fato agredido, as marcas estão pelo corpo aí. Os excessos, como bem falou a delegada, os excessos não podem ocorrer. É preciso realmente que pais, que responsáveis tenham esse tipo de controle. Não pode se exceder, agredir, espancar. Agora, por outro lado, meu irmão, quem se preocupa com o filho, com a família, tem mesmo que fazê-lo ficar em casa, não pode estar na rua solto de qualquer jeito. Porque a gente sabe para onde as amizades chegam. E essa avó aí, esse cuidado dela com o neto, o cuidado em si não está errado, não. O cuidado em si não está errado, não. O excesso está. Chegar a espancar o menino dessa forma, e se acertasse uma paulada dessa na cabeça do menino, poderia ser aí ter um efeito mais grave. Mas parece que o menino é gente boa. O que eu sei é que depois dessa, ele vai continuar obedecendo a avó. É, infelizmente, o que a gente não vê ultimamente. Os jovens obedecendo aos responsáveis, aos pais, aos avós, ou seja lá quem for, viu? Um homem de 29 anos, natural de São Sebastião do Atumã, e suspeito de furto, foi preso após ser espancado pela população. A polícia, ele alegou que estava colhendo frutas quando foi confundido com o ladrão. O problema é que ele já havia sido flagrado em um outro momento por uma câmera de segurança, invadindo uma casa e furtando um botijão de gás. Isso lá no bairro São José. Você cometeu esse furto? Eu só queria procurar me ajudar mesmo para me voltar para a minha terra. Até outra coisa, por falta de comida, porque eu cato comida pela rua para poder me alimentar, peço por aí. Muitas das vezes pego na cara que essas pessoas falam, vai procurar trabalho, cara de saúde, assim, vai procurar alguma coisa para te fazer, pelo menos ganhar comida. Muitos me dão só um copo de farinha, eu saio pelos lixão, que a gente às vezes encontra comida mesmo que dá para se aproveitar. Eu pego, me sento ali mesmo do lado do lixão e começo a comer, para me suprir minha fome. Então você entrou na residência porque você estava precisando de dinheiro e estava passando fome, é isso? E todos os dias isso passa. Esse foi o depoimento de Tiago Silva dos Santos, de 29 anos, para a equipe de investigação aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia. Tiago é suspeito de ter invadido uma residência que fica na Rua E, no bairro São José 3, na zona leste de Manaus. No momento desse crime, ele teria levado uma botija de gás, panelas e garrafas térmicas. Os policiais da 9ª SICOM agiram e conseguiram localizar esse suspeito depois que toda a equipe de investigação aqui da Polícia Civil começou a trabalhar para tentar identificar o Tiago. A vítima compareceu aqui no 9º Distrito Policial, ocasião que ela registrou a ocorrência e informou que uma pessoa teria adentrado a sua residência e teria furtado vários utensílios domésticos, entre eles um botijão de gás, uma tostadeira de pão, garrafas térmicas.
enfim, vários objetos. E além disso, teria inclusive danificado partes também da residência. Esse que é um grande problema quando ocorrem esses delitos de furtos interiores de residência. Havia uma câmera de um vizinho, o qual detectou o momento em que ele adentra e o momento em que ele sai. É possível, inclusive, perceber claramente ele carregando o botijão de gás, né, um botijão P13, que é o que é chamado, nas costas no momento da saída. Então, a nossa equipe de investigação começou a olhar as imagens e, analisando essas imagens, nós tivemos, num primeiro momento, uma certa dificuldade para identificar, chegar até ao Tiago, porque o nosso banco de dados, nós não teria essas fotografias desses cidadãos que são do interior, que a situação dele é do município de São Sebastião do Atumã. Nós recebemos um chamado de que havia um popular que havia sido detido por populares e estava sendo agredido. Nós chegamos no local, já tinha sido contido já por populares no local, e ele está muito machucado. Eu indaguei o que tinha acontecido com ele, ele disse que ele estava colhendo lá umas engás, engá, e alguém achou que ele estava roubando. Aí, essa versão dele. E passaram a espancar o mesmo. E a pergunta que fica é, será que o Tiago está arrependido de ter cometido esse furto? Só ele pode informar aqui para a nossa equipe. Tiago, você entrou na casa, chegou a mencionar que não está trabalhando aqui em Manaus e que por isso teria cometido esse crime. Como é que você se sente? Se arrepende? Foi preso? Agora vai ficar com uma passagem na polícia. Me arrependo bastante mesmo, porque eu acabei de falar agora. Só quero me aproximar da minha família. É uma situação complicada, né? Quando a gente fala em justiça com as próprias mãos, esse é um caso que é emblemático para a gente, que a gente pode pensar nisso. A população está revoltada com quem comete crimes, com quem pratica crimes, e aí ele acabou sendo vítima disso, acabou sendo vítima dessa reação da população. Por outro lado, a gente tem um problema social aqui também, né? Tem um problema de pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, que não têm preparação para isso, que não têm instrução para isso e acabam à margem da sociedade se alimentando desta forma, como ele noticiou aí que está alimentando, as dificuldades que ele diz que está passando. Agora, meus amigos, eu particularmente já conheço muita gente que já passou por dificuldades na vida, que já teve que se alimentar do lixo, das sobras de restaurantes, do lixo mesmo, como ele citou, e que nunca precisou lançar mão do expediente de invadir a casa dos outros, e que nunca precisou fazer isso, e que procurou oportunidade, encontrou oportunidade e depois constituiu família. Eu conheço vários casos e poderia citá-los aqui, não vou citar em respeito às pessoas porque não pedi permissão para citar os nomes. O fato é que a dificuldade financeira ou qualquer tipo de dificuldade não justifica a prática de crimes, como a gente está vendo aqui. Ele está arrependido, pegou uma coça aí, né? Pegou uns catiripapos da população. Vamos ver se ele aprende e não volta a cometer isso. E vamos ver também se os órgãos de assistência social conseguem fazer alguma coisa por este homem, porque se ele receber algum tipo de atendimento, pode ser que ele pare de invadir a casa dos outros. É o que a gente aguarda, viu? Um incêndio em uma área verde na rua Criciúma, lá no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus, assustou os moradores da área. A suspeita é que as chamas tenham sido provocadas pelo acúmulo de lixo e por esse calor aí, né? Outra versão é de que usuários de drogas teriam ateado fogo na vegetação, como se não tivesse mais nada para fazer, né? Os bombeiros foram acionados e se depararam com o espaço tomado pelo fogo. Segundo eles, incêndios são comuns no local. Ninguém ficou ferido nesta ocorrência. Vamos de trânsito? Vamos mostrar como é que está o trânsito de Manaus nas imagens do drone da TV A Crítica, Avenida Constantino Neri, exatamente onde ocorre aquela interdição por conta das obras. As obras de construção lá da passagem de nível. Quem está operando o drone da TV A Crítica é o meu amigo Alex Gomes, está operando o drone, mostrando para a gente como está o trânsito na Constantino Neri. É óbvio o motivo deste congestionamento. Neste trecho, no trecho da interdição, as 3 faixas da Constantino Neri se transformam em apenas
uma faixa e por isso ocorre todo este engarrafamento. A gente lembra que um pouco ali, depois da ponte, a Constantino Neri tem 4 faixas. Aí o afunilamento começa nesse trecho, se tornam 3 faixas, naturalmente, da via, e aí, por conta da interdição, apenas uma faixa já na contramão, no sentido oposto, ali, olha, onde o drone está mostrando a imagem. Então, esta interdição provoca a lentidão na Constantino Neri, mas está fluindo. Devagarzinho o trânsito está fluindo na Constantino Neri. O sentido oposto é tranquilo essa hora, né? No sentido centro-bairro é tranquilo. E a gente vê a obra aí da Constantino Neri. Ao fundo, a imagem da zona sul de Manaus, as imagens do Alex Gomes, mostrando lá ao fundo, na área superior do vídeo, o Rio Negro, a cidade um pouco mais clara, viu? O céu um pouco mais claro hoje, menos fumaça nos céus da nossa capital, da capital do estado do Amazonas. Para quem está acompanhando a gente pela internet em outros estados e até em outros países, esta é Manaus, a capital do estado do Amazonas. Você está tendo uma visão da região central, a câmera está, o drone está posicionado na região centro-sul, mostrando o sul e agora o lado oeste da cidade. Então, ali ao fundo, a ponte sobre o Rio Negro, essa imagem bonita da capital hoje, céu claro, né? Na nossa capital do estado do Amazonas. Obrigado, Alex, pelas imagens. Daqui a pouco a gente volta a falar e a mostrar o trânsito. Agora vamos fazer o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos tirar suas dúvidas em relação ao saque do FGTS, hein? É bom ficar atento, você que tem conta na Caixa Econômica na próxima, e nasceu nos primeiros meses do ano, viu? Na próxima, a partir de amanhã já, de repente, você pode sacar aí os R$500, né? O saque mínimo de R$500. Tem gente que vai poder um pouco mais. Nós vamos tirar essa dúvida com uma entrevista com o superintendente do banco aqui no estúdio. Você pode tirar suas dúvidas por meio do nosso WhatsApp. Está aí no seu vídeo, 9291-2167. Manda informação, manda mensagem, manda dúvida, o questionamento, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente responde.